Queridos, hoje é uma noite muito especial, para mim, de modo bem particular. Eu falo assim porque nós estamos hoje com a primeira turma do Querigma presencial, estão todos aqui à minha frente, ou pelo menos a maioria deles está aqui. Irmãos que começaram o curso Querigma há 4 anos, mais precisamente no dia 7 de março de 2014, e começou com uma turma muito maior do que essa, uma turma grande, salvo engano tinha 200 e poucas pessoas nas primeiras semanas, aí foi reduzindo, o número foi ficando menor. Lógico que muitos não puderam permanecer por diversos motivos, né? Nós não estamos aqui para nos referir aos motivos que levaram as pessoas a não permanecerem, mas o certo é que esses irmãos que aqui estão, que até aqui ficaram, eles tiveram que se superar a si mesmos para que pudesse concluir, porque não é fácil. 4 anos, embora ocorresse somente uma vez por semana, mas é um longo período, requer muita perseverança, muita vontade de querer aprender. Eu tenho certeza que quando chegou num dado momento do curso, talvez de uns 2 anos para frente, quando pegou bastante ritmo, aí nós já não tinha mais como deixar, porque vai envolvendo, né? Estudamos 35 temas das Escrituras, todos eles vinculados tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento, mas traçando uma linha numa perspectiva longitudinal, começando de protologia bíblica, que é o começo de todas as coisas, e discorrendo, portanto, todos os temas que fazem parte da história humana, criação do homem, queda do homem, até então chegarmos nos princípios hermenêuticos de escatologia, que foram as últimas 4 aulas que nós tivemos. Não tivemos escatologia por completo, mas tivemos uma introdução que foi razoável, numa perspectiva orgânica da verdade. E hoje nós vamos, daqui a pouco, eu vou primeiro ministrar uma pequena palavra, fazer a entrega dos certificados, tanto dos irmãos da turma presencial, quanto da turma, das turmas virtuais, que são irmãos de todo o Brasil que fizeram este curso. Mas antes eu gostaria que os irmãos abrissem a Escritura, por gentileza, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Quero que você leia comigo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Os irmãos encontraram? Capítulo 2, a partir do versículo 1 em diante. E eu quero que os irmãos, toda a igreja, fique bastante atenta a esta ministração, a essas considerações, e sobretudo os irmãos que concluíram o Querigma, fiquem também atentos, porque é uma palavra que está vinculada ao encargo da pregação do Evangelho. Capítulo 2, a partir do 1 diz assim, de 2 Timóteo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Queridos, essas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo pouco tempo antes da sua morte, ou sendo mais preciso, pouco antes do seu martírio. O apóstolo Paulo foi um grande desbravador no que diz respeito à pregação do Evangelho. Alguém que recebeu de Deus
um encargo muito grande, recebeu grandes revelações. Ele conta na sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, que ele, embora tenha sido como que um apóstolo nascido fora de tempo, porque ele veio a se converter posteriormente à morte e à ressurreição do Senhor, mas ele não ficou em prejuízo, uma vez que ele foi discipulado diretamente por Jesus Cristo. O próprio Cristo, em ressurreição, lhe apareceu no caminho de Damasco e lhe disse: levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque para isto te apareci, para te constituir testemunha, tanto das coisas que viste, como das coisas para as quais eu ainda te aparecerei. Aí ele vai contando na sua carta aos Coríntios, que ele então, por várias vezes, ele foi tomado em arrebatamento pelo próprio Cristo. Ora esteve no terceiro céu, ora esteve no paraíso, no Hades, mas em todas essas vezes, o próprio Cristo em ressurreição é que lhe ensinou o Evangelho, que lhe falou acerca do Evangelho e que fez com que ele tivesse o discernimento aberto para compreender tudo o que diz na lei, nos profetas e nos salmos acerca de Cristo. Assim como os apóstolos, na noite da ressurreição de Jesus, conforme está em Lucas capítulo 24, lá é dito que o Senhor abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. O apóstolo Paulo também, nessas ministrações do Cristo ressurreto para ele, nos seus arrebatamentos, ele também foi instruído por Cristo acerca do Evangelho. E é dito que, tendo ele sido arrebatado ao terceiro céu, ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito referir. Palavras que a língua humana não é capaz de reproduzir. Paulo foi um homem muito grande, embora o nome Paulo signifique literalmente pequeno, mas no que diz respeito ao conhecimento da verdade, de todos os homens da terra, exceto Cristo, porque Jesus Cristo certamente tinha o conhecimento das coisas do Pai, de toda a eternidade, mas se é possível dizer que no Antigo Testamento Salomão foi o homem de maior sabedoria, não é possível que houvesse outro que não fosse Paulo no Novo Testamento, tirando Jesus Cristo enquanto homem, né? Então, foi a Paulo que foi revelado os mistérios, o mistério do corpo de Cristo, o mistério acerca da ressurreição dos mortos e o modo como os homens haveriam de ressuscitar. Foi a Paulo que foi revelado o mistério da igreja. Ou seja, Paulo é aquele que abriu e discerniu uma série de mistérios a ele revelado. E tão grandes eram as revelações que Deus lhes deu a ele, que foi preciso colocar um espinho na carne de Paulo para que ele não se orgulhasse daquilo que ele havia recebido do Senhor. E nesse ponto eu faço aqui um diálogo com os tempos atuais, porque se Paulo, no seu tempo, ele podia dizer essas palavras, né? Como ele falou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele vai dando testemunho da sua vida, de como que ele se esforçava por pregar o Evangelho, ele tinha no seu coração o encargo, a responsabilidade. Não se pode dizer o mesmo dos dias em que nós vivemos. A gente vive num tempo, conforme o próprio Cristo dá testemunho na carta à igreja em Laodiceia, a Laodiceia, no Apocalipse, que viveríamos nós num tempo de profunda apostasia, um tempo em que os homens não estariam ligados à questão da fé, ou ligados à questão da fé. Conforme Jesus também falou no Evangelho de Lucas, haveria porventura fé na terra quando vier o Filho do Homem? Haverá fé sobre a terra por ocasião da vinda do Filho do Homem? A gente vive num tempo em que as pessoas andam em busca de um evangelho barato, um evangelho voltado para as coisas materiais. E o Ministério Apostólico de Volta à Palavra tem enfrentado, nós temos visto isto, sobretudo nesses últimos dias, como que quando se há um compromisso com a verdade de Deus, quando se há um compromisso com as revelações que Deus tem nos dado, levando a sério por meio de estudos aprofundados, levando a sério por meio de simpósios, de seminários, de conferências, como nós temos feito aqui há bastante tempo nesse ministério, e tem se intensificado nesses últimos dias. São não poucas pessoas não desejam por uma igreja
que pensa deste modo, ou que segue com tanta seriedade, quebrando todos os dogmas, a tradição, os costumes, porque muitas vezes nós levamos ensinamentos que não estão de acordo com a verdade de Deus. Lógico, eu na minha vida, na minha experiência, não uma nem duas, mas várias vezes eu preguei coisas que não condiziam com a economia de Deus. Alguém fala, mas como assim, pastor? Agora eu não estou entendendo. Você sim. Afinal de contas, eu prego há quantos anos? Eu prego há 18 com 7, 25 com 3. Há 28 anos eu estou pregando a palavra. E nesse período todo eu passei por alguns outros ministérios. Mas a questão não é se o pregador, eventualmente, ele prega alguma coisa que esteja em desarmonia com a economia de Deus. A questão é, uma vez que este ou aquele pregador, esta ou aquela pessoa, este ou aquele pastor, ao se deparar com a revelação de Deus, se ele avança ou se ele fica estagnado e abre mão da revelação em virtude de número de pessoas, em virtude de status, em virtude de posição, em virtude de reconhecimento da instituição onde ele atua. O apóstolo Paulo era alguém totalmente desprendido de tudo isso. Nós sabemos da conversão dele, que quando ele se converteu, ele era um homem atrelado, enraizado no judaísmo. Era um homem totalmente comprometido com a sua religião, mas quando lhe veio a revelação de Deus, de perseguidor, ele passou a perseguido. De alguém que tinha muita glória dentro do judaísmo, muita fama, muito status, ele passou a ser, como ele próprio disse, a escória do mundo. Imagine só quando a sua própria igreja, eu digo a sua própria igreja, entenda no sentido de que foi a igreja que ele próprio fundou, no sentido de que ele próprio pregou o evangelho, ele foi a Corinto, pregou em Corinto, e ele mesmo discipulou cada um dos irmãos de Corinto. Quando eu falo a sua própria igreja, eu quero dizer que não era uma igreja de um outro apóstolo que havia fundado ou que havia começado. Quando a sua própria igreja, então, chegou a desprezá-lo e a abandoná-lo em virtude da sua mensagem. Porque não era uma mensagem que agradava ao ego da igreja. Então ele veio a escrever uma carta aos Coríntios dizendo exatamente desse sentimento que ele tinha no coração. A segunda carta aos Coríntios diz muito isso e diz claramente como que a igreja que ele próprio havia estabelecido havia praticamente abandonado o seu pastoreio, o seu apostolado para seguir a outras visões, a outros entendimentos. Mas ele foi firme no seu propósito. E no final da sua vida, foi quando ele escreveu essa carta a Timóteo, ele estava sozinho. A segunda carta de Paulo, no caso a Timóteo, foi a sua última carta, a última que ele escreveu, e ele já estava prestes a ser entregue à morte. Ele estava preso, logo, se vocês lerem o capítulo 4 desta epístola, ele diz no versículo 8, que ele já estava para ser entregue, para ser degolado pelo Império Romano. E então nessas palavras ele coloca claramente aqui dizendo a Timóteo, olha Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ele sabia que para se manter firme no propósito, ele sabia que para você continuar com a sua fé firmada, independentemente de qualquer circunstância, é preciso força, é preciso coragem. Ou seja, não basta que você compreenda alguma coisa acerca da verdade, é preciso que você tenha a força do Espírito de Deus, a graça necessária, porque muitas são e serão as adversidades que o pregador, que tem compromisso com Deus em primeiro lugar, e tem compromisso com a Escritura, certamente ele sofrerá. Paulo, nesta ocasião, ele já havia inclusive sido abandonado por muitos de seus cooperadores. Não bastasse que ele fosse perseguido pelos judeus, não bastasse que ele fosse perseguido e entregue pelos judeus aos romanos, não bastasse que algumas igrejas suas que ele havia estabelecido tivesse abandonado o seu apostolado, mas agora os mais íntimos, os mais próximos, aqueles que quantas vezes esteve com ele nas viagens, pregando o evangelho, né? As pessoas sendo salvas, estabelecendo igrejas, muitos de seus
cooperadores agora havia abandonado. Ele estava só. Sozinho, estava preso em Roma. E ele fala: Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. A preocupação do apóstolo, momentos antes de sua morte, não era propriamente com a sua morte. Até porque, para ele disse em outro lugar que para ele o morrer era lucro, viver é Cristo. Então a morte para o apóstolo Paulo era uma questão totalmente relativa e totalmente irrelevante. Ele não estava preocupado se ele ia morrer ou se ia viver. Toda a preocupação do apóstolo estava em contribuir em alguma medida para o crescimento do reino de Deus. Ele lutava para que esse reino se expandisse, por isso antes de ele morrer, ele está preocupado dizendo: Timóteo, olha, eu ainda tenho a você. E, portanto, como eu já estou partindo, eu quero te pedir que você tome tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você recebeu, inclusive perante muitas testemunhas. Você foi discipulado, você foi ensinado, você recebeu de Deus a revelação, e essa revelação foi por intermédio de Paulo, até porque Paulo era um mestre da parte de Deus. Timóteo também certamente era um mestre, porque ele recebeu e foi incumbido de levar adiante esse ensinamento. Mas é porque existem os mestres, no sentido de que eles recebem o dom diretamente de Deus, ou seja, por meio das circunstâncias e de Deus ir abrindo o coração e o discernimento de algum vaso escolhido, o Senhor vai fazendo com que essa pessoa discirna os seus mistérios. Mas existem os mestres que são feitos mestres por intermédio daqueles que já têm o dom de Deus. E certamente eles aprendem com outros, mas têm a habilidade não somente de receber, mas de também transmitir a outras pessoas. Paulo está preocupado com a palavra, dizendo: Timóteo, você pega essa palavra e eu quero que você transmita a outras pessoas. Mas observa que o pensamento de Paulo não era que Timóteo saísse simplesmente a pregar o evangelho. Não é isso. Isso, toda a igreja tem que fazer isso. Todos os irmãos devem certamente pregar o evangelho. Mas ele diz assim: olha, o que de minha parte ouviste, isso mesmo transmite a homens fiéis. É mais ou menos como uma corrida de bastão. Timóteo, eu passei para você a revelação. Agora você deve pegar essa revelação e passar a outros, mas que esses outros sejam o quê? Sejam fiéis. Sejam aqueles que não têm no coração a ambição e o orgulho de Lúcifer que o fez cair. Paulo, inclusive, advertiu a Timóteo na sua primeira epístola, dizendo que ao estabelecer presbíteros na igreja, ele deveria ficar atento para não ocorrer que ele separasse pessoas neófitas na fé, e as pessoas, pelo fato de serem neófitas, virem a cair na amargura e no sentimento do diabo, que é exatamente o pecado do orgulho e a consequente rebelião e o abandono à fidelidade do serviço a Deus. Então, ele está preocupado como que depois da sua morte essa mensagem vai continuar. Paulo quer ter a certeza de que a mensagem ela não morre quando os homens morrem, mas que a mensagem ela tenha continuidade por outras pessoas que virão, de modo a dizer assim: olha, passe essa mensagem a homens fiéis e idôneos. Idôneos quer dizer pessoas aprovadas, pessoas que estiveram juntos e o tempo fez com que eles fossem aprovados, porque eles foram reconhecidos e vistos como pessoas que têm o desejo simples de ser apenas um canal de Deus e uma bênção de Deus para que essa mensagem passe por eles. E esses homens que receberiam, veja o versículo 2, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos, ou melhor, a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Ou seja, você passa a homens fiéis e idôneos, e esses, por sua vez, passam essa mensagem a outros. E esses outros que passe a outros, esses outros a outros, e assim a mensagem de Deus, ela vai
não somente se estendendo geograficamente e também no tempo, mas ela vai tendo a garantia de se manter. É certo que quando os homens falham, Deus ele levanta quem ele quiser. É certo que Deus pode usar uma mula, se ele quiser, ou ele pode fazer com que as pedras falem, se ele assim desejar. Mas o caminho de Deus é o caminho da encarnação, é o caminho da humanidade. O que significa isso? O próprio Deus, ele se faz homem e ele entra na história. E por que ele se faz homem? Ele se faz homem para que, como homem, ele possa não somente cumprir a vontade de Deus, mas dar o testemunho da verdade. E agora ele separa homens, é o princípio da encarnação, é o princípio da humanidade, de que Deus fará a sua obra por meio de homens. Por meio de homens e de mulheres, para que vocês não entendam equivocadamente, Deus ele quer fazer a sua obra não por meio de anjos, até porque se Deus quisesse, imagina só que velocidade, que agilidade, e não precisaria de muito tempo, porque os anjos têm asas, saem voando, não pagam passagem, não usam gasolina. Anjos pregando 24 horas, mas não, Deus, ele escolheu o caminho da humanidade. É por meio do homem que Deus cumprirá toda a sua vontade, inclusive o próprio Deus se fez carne. Então essa é a preocupação do apóstolo Paulo, que haja homens e mulheres fiéis e idôneos para a propagação da palavra. Agora, algumas coisas são necessárias para que haja pessoas do modo como o apóstolo Paulo diz aqui. E eu queria perguntar para a igreja, antes de eu apresentar esses pontos, para cada um individualmente, você não precisa responder em voz alta, mas pense sobre isso. Enquanto eu estiver falando, você vai refletindo. Você não tem no coração o desejo de ter um compromisso com o reino de Deus, mas um compromisso não somente com o resultado, mas um compromisso com o processo. Por que eu falo isso? Porque não poucas pessoas, quando falam do reino de Deus, ora, todos querem estar no final no reino de Deus. Todos querem que o reino de Deus se estabeleça. Todos querem que o reino de Deus se manifeste. Se eu perguntasse, quantos querem que amanhã o reino de Deus esteja estabelecido e manifestado sobre a terra? Ora, quem não quer? Todos queremos que as lutas passem, que a injustiça se acabe, que o Cristo de Deus assuma o governo, que os principados e potestades sejam destituídos, completamente tirados de uma vez por todas, para que a igreja, Cristo e os vencedores possam reinar, Cristo e a igreja possam governar sobre a terra, sobre as nações. Ora, todos têm esse anseio, todo cristão. Agora, a grande questão é quantos querem também ter o compromisso com o processo, porque o processo da pregação do reino de Deus é um processo árduo, é um processo difícil, é um processo que, se você olhar para ele humanamente, você até mesmo vai considerá-lo injusto, porque ele vai requerer de você muito, e você vai sofrer muito, e você vai ser mal visto por muitas pessoas, você vai ser criticado, você vai ser zombado, você vai ser abandonado, você vai ser mal compreendido. Se você errar, pronto, aí muitos colocarão um ponto final no seu ministério. De sorte, então, que esse processo é um processo difícil. Então, são poucas as pessoas que desejam ter um compromisso com o processo da pregação do Evangelho. Timóteo aqui era alguém com quem Paulo ainda podia contar nesse processo. Mas se vocês virem um pouco mais à frente, não sei se eu vou encontrar agora, acho que no capítulo 4, ele vai dizer a partir do versículo 9, olha como é que ele diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então veja que ele vai citando aqui várias pessoas que cooperaram com ele, mas que neste momento crucial já não estavam mais com ele.
talvez por motivos diversos, talvez um ou dois aqui tivesse ido para uma outra região por motivos de mudança, por motivos de família, por motivos ministeriais. O fato é que ele se encontrava sozinho, apenas ele, e como diz o texto, e Lucas, somente os dois. E agora ele contava com Timóteo e dizia: vamos completar 4, traga aquele, lembra do Marcos, que era sobrinho de Barnabé, ou era primo, sobrinho, algo semelhante, e que no início do ministério de Paulo, Paulo não quis que fossem com eles, porque ele era uma pessoa muito instável. E agora, no final, Paulo diz: não, ele me será útil, com certeza será muito útil. Então, queridos, o compromisso dentro do processo é muito difícil nesses dias em que nós vivemos. Nos dias de Laodiceia, de esfriamento, em que as igrejas que funcionam são as igrejas pragmáticas, são as igrejas materialistas, são as igrejas dos cargos, das funções, dos acampamentos, dos congressos, das luzes, dos circos. Agora, igreja comprometida com o processo de levar o reino de Deus, isso está muito escasso. E essa noite eu trago essa mensagem, não somente para encorajar os irmãos, e concluir o querigma, mas encorajar toda a igreja a se envolverem dentro desse processo. Não simplesmente você falar: não, eu sou um filho de Deus. Mas que você seja um filho de Deus e se entenda enquanto um servo de Deus. Porque há distinção entre ser filho e ser servo. Para ser filho, basta que você tenha nascido de novo, recuperado a sua posição de filho, saído da condição e da posição de alguém que vive alheio à vida de Deus e adquirido uma nova consciência, um novo coração na casa do Pai, para que você tenha essa posição de filho. Já o servo, não somente depende do pai que o fez servo, porque o pai faz dos seus filhos os seus servos, mas também passa agora pela sua vontade, passa pelo seu coração. E isso é muito sério, porque imaginem só, a Escritura fala sobre o servo fiel e sobre o servo infiel. Fala sobre o servo prudente e sobre o servo negligente. Então todos nós, de alguma maneira, somos servos de Deus. Cabe agora saber e cada um pensar de si mesmo se você tem sido um servo fiel. Se você tem sido um servo que conheceu a vontade do seu Senhor e conhecendo essa vontade, você agora procura fazer segundo esta vontade do seu Senhor. Conforme diz lá em Mateus, será aquele servo que quando o Senhor Jesus voltar, o encontre fazendo a vontade do Pai. De que maneira? Alimentando os seus conservos, dando alimento a seus conservos no tempo apropriado, no sentido de que esta pessoa, esse servo, ele é como que um administrador das riquezas do Pai, ele é um mordomo, alguém é um dispenseiro, que tendo recebido de Deus, ele agora está ministrando e alimentando o povo de Deus, e quando Cristo voltar, encontrar esse servo deste modo, fiel, fazendo a vontade de Deus. Então, vivemos num tempo em que faltam pessoas comprometidas. E talvez muitas pessoas até querem ser comprometidas, mas falta-lhes o discernimento de que para ter o compromisso com o reino de Deus, com a pregação do Evangelho, algumas coisas são necessárias. Primeiro, quero tomar Paulo por nosso exemplo. Primeiro, quando o apóstolo Paulo diz, em Filipenses capítulo 3, versículo 7, depois que ele acaba de falar sobre o que ele fez e o que ele era no judaísmo, depois que ele passa a mencionar o seu currículo dentro do judaísmo, dizendo que ele era hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Segundo a lei, ele era fariseu. Segundo o zelo, ele era perseguidor da igreja. Depois de demonstrar tudo aquilo que ele era, ele disse que tudo aquilo que ele tinha no passado, ele considerou perda por causa da sublimidade que há em Cristo Jesus. E aí ele coloca uma expressãozinha no versículo 7, por amor do qual, por amor de quem
eu perdi tudo isso e considero como refúgio. Qual é a primeira coisa que um crente deve ter para que ele seja comprometido com o reino de Deus? Qual é a primeira coisa? Por amor do qual perdi todas as coisas. Eu pergunto, Paulo não poderia ter se feito de cego e continuado na sua cegueira depois do caminho de Damasco ou não? Poderia ou não poderia? Fingir de desentendido, vi uma luz, não entendi quase nada, uma coisa estranha me aconteceu, sei lá, coisas estranhas acontecem, e continuar, porque afinal de contas, ele tinha toda uma vida estruturada dentro do judaísmo. A grande questão é que todo o empenho, mesmo dentro do judaísmo, ele tinha em razão do grande amor que ele tinha para com o seu Senhor, embora ele não o conhecesse. Razão que quando ele viu Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, logo ele disse, quem és tu, Senhor? Ele o trata como Curios, o Senhor, o Eterno, o Adonai. E então ele reconhece em Jesus Cristo o Deus a quem ele sempre serviu, mas que não o conhecia, mas que amava. E agora, porque ele ama, e porque ele compreende que em Cristo está substantificadas todas as coisas que dizia na lei, nos profetas e nos salmos. Ele entende que Cristo é o corpo da lei do profeta dos salmos, que eram sombras. Ele entende que Cristo é a corporificação da verdade anunciada em sombras e figuras. Ele entende que Cristo é a plenitude de Deus. Ele entende que Cristo é a razão porque tudo existe. Ele entende que Cristo é o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta tudo, em quem tudo existe, para quem todas as coisas foram criadas. E por isso, quando ele vê a Cristo, o que ele faz? Por amor a Cristo, ele deixa todas as coisas para trás. Tem que ter amor. O amor é que define a sua fidelidade. O amor é que vai definir, quando vierem as lutas e as tribulações e as angústias, se você vai perseverar ou não. Porque quando vem a luta, a tribulação, quando vem a dor, você começa a pesar muitas coisas. Você começa a ponderar muitas coisas. E uma das coisas que vem à mente é, será que isso vale a pena? É quando, se não houver um amor profundo por Deus, um amor profundo por Cristo, é o momento em que a pessoa, ela para, ela desiste, ela desanima, ela abandona. Eu sei que é uma coisa muito radical, né? Quando não se tem amor, abandona, mas essa é uma verdade que não se pode negar. Quem é capaz de continuar uma obra, continuar envolvido e comprometido com o processo sem amor? Logo nós vamos começar a considerar quanto é que eu ganho, quanto eu vou ganhar em dinheiro esse mês. Começa a ponderar uma série de outras coisas que envolvem o seu próprio eu, porque faltando amor, você só vê a si mesmo. Mas se você tiver amor por Cristo, sem amor não temos como prosseguir. Só tem como prosseguir sem amor, se a obra na qual você se empenha não for a obra para Ele, mas for um tipo de obra que promova o seu próprio bem-estar, o seu próprio ego, a sua própria pessoa. Aí você é movido pelo amor a si mesmo, e por causa disso, você se mantém firme, porque você está em busca do seu resultado, daquilo que vai te favorecer. Mas servir a Cristo, pura e simplesmente, porque Ele nos chamou, porque Ele nos amou, morrer por uma causa. Imagine se nós vivêssemos no tempo, com o coração e a mente de hoje, no tempo em que os crentes morriam, apedrejados, degolados, esquartejados. Será que nós passaríamos na prova? Vamos pensar isso. Será que aconteceria conosco o que aconteceu com vários homens do passado? Um deles, John Hus, diz a história, né? Eu não tenho como confirmar isso, mas diz a história que quando John Hus foi à fogueira,
ele foi cantando uma canção. E dizem, né, se bem que foi um segmento, talvez, que declarou, dizendo que a canção dizia ser prazer, servir a Cristo. Uma pessoa indo em direção a uma fogueira, sabendo que dentro de minutos seu corpo seria consumido pelas chamas, e ele ir cantando e dizendo que é prazer servir a Cristo. Aí eu poderia perguntar aí, qual é o prazer mesmo? Ele poderia me responder, um prazer que você não sabe, que você não conhece, e que só sente quem ama verdadeiramente ao Evangelho. Costumo dizer que morrer todos nós vamos. Todos nós vamos morrer. Vai morrer atropelado, vai morrer de tiro, você vai morrer de trombose, você vai morrer com uma carne entalada na sua goela, você vai morrer de velhice, você vai morrer de câncer, de AIDS, de depressão, de alguma coisa você vai morrer. Ora, e se nós vamos morrer de todo modo, o melhor seria morrer pelo Evangelho, porque também é morte, mas é uma morte sublime, é uma morte por uma causa. Você não morreu sem causa, e nem porque... Não, você morreu por uma causa, a causa mais nobre, morreu por amor ao Evangelho. O amor é algo determinante para aqueles que querem se envolver e ter o compromisso no processo de instauração do reino de Deus sobre a terra. Uma segunda característica é quando o próprio apóstolo Paulo também diz, lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, ele diz, tudo faço por causa do Evangelho, a fim de me tornar cooperador com o Evangelho. Ou seja, Paulo tinha um encargo dentro do coração. Ele tinha uma convicção, uma certeza do seu chamamento. E, portanto, ele tinha um empenho, o encargo, que levava ele a ter uma ação constante, de modo que ele disse, olha, não importa como vai ser feito, eu sei que de alguma maneira eu tenho que cooperar. Ele também declarou nesse mesmo capítulo, dizendo, ai de mim se não pregar o Evangelho. Uma pessoa totalmente comprometida em razão da consciência que ele tinha, do encargo que ele tinha recebido de Deus. Sem encargo, nós não temos como avançar. O motivo de muitas vezes nós ficarmos tão negligentes e tão alheios ao processo é o fato de nós não buscarmos em Deus esse encargo, de nós não nos envolvermos com o encargo de Deus. O Ministério de Volta à Palavra, ele tem um encargo. Se nós não tivéssemos encargo, há muito tempo nós teríamos desaparecido enquanto ministério. Porque já tivemos todos os motivos, dentro desses 18 anos, para simplesmente fechar as portas e falar, não, para com isso. Tem milhares de igrejas na terra. Quem quiser congregar, procura uma igreja aqui do lado da sua casa, que deve ter um bocado lá. Mas não, nós temos a convicção de que Deus nos chamou. Se você faz parte desse ministério, entenda, você faz parte. Se você também não chegou aqui desavisado, porque às vezes pode ter um ou dois ou três, ou uns 10, ou uns 15, desavisados, né? Estão aqui dentro, sem saber o que significa o De Volta à Palavra. De Volta à Palavra não é uma igreja. Não, é um ministério. Mais do que igreja, é um ministério. É igreja, lógico, é a reunião de crentes chamados. Mas nós não nos reunimos simplesmente por ser igreja. Porque para reunir como igreja, você reúne com qualquer pessoas em qualquer outro lugar, com outros cristãos. Mas por que reunir com esses cristãos que aqui estão? Por causa de um encargo. E o terceiro ponto, por causa de uma visão. O apóstolo Paulo disse, quando estava sendo julgado, ele disse, e eu não fui desobediente à visão celestial. Então, 3 coisas são necessárias: amor, encargo e visão. A visão diz respeito à compreensão espiritual que a pessoa adquire acerca de Deus, do propósito de Deus e da vontade de Deus. Uma compreensão acerca do Evangelho. E isso envolve toda a história humana. Há uma compreensão que nos traz uma luz tão grande que nos faz nos projetar nesse caminho de pregar o Evangelho, viver o Evangelho, e ter uma ação
E, sobretudo, uma preocupação de que essa mensagem continue, ela se perpetue, ela continue em outras gerações, como foi o caso do apóstolo Paulo. Razão porque ele disse, falando a Timóteo, sobre aquele que está comprometido com o processo, ele diz: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. Várias figuras que ele usa para ilustrar o compromisso, o envolvimento, a forma adequada de lutar e de trabalhar. Minha oração é que Deus faça deste ministério, de cada um de vocês que fizeram o querigma, de cada um membro do ministério, daqueles que estão agora fazendo o querigma, daqueles que ainda farão o querigma, fazer de cada um de nós aqui um bom soldado de Cristo. Fazer de cada um de nós um atleta coroado. Fazer de cada um de nós um lavrador que trabalha. Quem quer se envolver nessa tarefa? Amém? De coração, de verdade. Nós temos que dar as mãos, unir o coração, unir a alma, com verdade, com desejo. Pode ser que nós sejamos apenas 100. Nós já fomos 500. Nós somos como se fosse um grande exército que perdeu muitos soldados na batalha. Alguns feridos, outros mortos, outros que desistiram. Mas se nós formos 100, que se une, 100 que crê, 100 que acredita, nós, com essa palavra que temos recebido, somos capazes de revolucionar, não somente o Brasil, mas o mundo inteiro. Por meio da fé, nós podemos conquistar reinos. E que essa turma de formandos seja um incentivo para todos vocês. Não no sentido de fazer o querigma, não. Mas que vocês demonstrem, agora que vocês passaram 4 anos ouvindo, perguntando, sendo corrigido no pensamento, aprendendo a elaborar o pensamento, aprendendo a fazer uma boa exegese bíblica, aprendendo os temas, os argumentos, os fundamentos, vocês possam agora instrumentalizar tudo isso para pregar o Evangelho. E se prega o Evangelho em vários níveis. Não é somente aqui à frente, como pode ser aqui à frente, mas também se usa tudo aquilo que nós temos para alimentar as ovelhas de Jesus Cristo. Lembre-se da mensagem do domingo passado. Pedro, tu me amas, então apacenta, cuida. Onde tiver uma ovelhinha de Cristo, dê o alimento na ocasião própria. Ah, pastor, então tem que dar o alimento só para crente? Não, as ovelhinhas de Jesus são todos os homens da terra, independentemente do segmento religioso. Porque antes de haver religião, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Que você seja um instrumento de Deus. Seja alguém comprometido com o Evangelho de Jesus Cristo. Que você leve a sério, leve adiante este propósito. E mesmo os irmãos que estão em casa, acompanhando pela internet, onde quer que vocês estejam, seja uma luz, seja uma fonte de água fria, seja uma bênção. E assim, nós estaremos cumprindo com a vontade de Deus. Primeiramente em nossas vidas
e então na vida de muitas outras pessoas, até que a glória do Senhor encha toda a terra. Amém?